Salve galera, tranquilo? Meu nome é Renato Gama, estou gravando esse vídeo para dar continuidade ao papo que a gente começou essa semana, onde eu publiquei um vídeo compartilhando com a comunidade que eu tomei a decisão de fazer transmissão de jogos ao vivo como uma forma de buscar uma renda extra. E é uma coisa que, se vier o retorno que eu estou buscando, vai vir a longo prazo, né? Então vou ter que ter um pouco de paciência com isso. E esse papo aqui, enquanto continuidade, é para falar sobre oportunidades ou opções de renda para o nosso povo preto em tempos de pandemia. E eu diria que até além, tá? Para além da pandemia, porque vou falar nesse vídeo sobre internet, né? Bom, a gente já ouviu falar a expressão, né? O mundo da internet, o mundo da web. Essa frase não existe à toa, tá, galera? O mundo da internet existe porque a internet literalmente é um mundo. A internet, ela é um planeta ainda pouco habitado, ainda pouco usufruído e ainda que pouco se conhece das possibilidades que há de se ter uma vida através da internet. E o ponto que eu quero abordar aqui é como que as formas de trabalho e de se adquirir uma renda, elas podem estar se transformando de maneira praticamente definitiva, praticamente porque pode acontecer um bug, e sem internet as pessoas vão precisar reaprender as coisas mais básicas que a humanidade aprendeu a vida inteira até aqui, né? Mas até que isso aconteça, a internet ela pinta como um caminho e que realmente para a gente, enquanto povo preto, que tem um racismo estrutural que nos assola sistematicamente, a gente consiga ter um pouco de fôlego. Não significa que a gente vai vencer o racismo, nem que a gente vai conseguir enganar ele. Mas, incomparavelmente, a internet oferece um ganho de tempo maior para a gente conseguir ter uma suposta liberdade financeira que não é possível nas modalidades de trabalho que a gente conhece até aqui. Alguns de vocês já viram, eu já andei compartilhando no Facebook recentemente, acredito que até mais de uma vez, onde eu fiz uma apologia, né, a gente, enquanto povo preto, pensar em outros caminhos de renda. E na época eu falei sobre 3 ou 4 principais, se eu não me engano. Foi sobre empreendedorismo / autonomia, concursos públicos, investimentos e internet, que é o quarto que vai entrar agora aqui nesse vídeo. Passando brevemente, né, um apanhado histórico, não vou entrar em detalhes, porque quem não está ainda familiarizado com a nossa própria história de escravização e dominação colonial pelos brancos, eu convido a pesquisar, né, a dar uma pesquisada em conhecer a nossa própria história, vai valer muito a pena. Mas, a grosso modo, como boa parte de nós sabemos, fomos escravizados durante praticamente 400 anos e, diante de uma falsa abolição e uma falsa liberdade, não fomos incluídos no processo de suposta democracia e suposta inclusão econômica e social no país, né? Foram os brancos pobres que foram importados para cá, que ganharam terra, ganharam material de construção, ganharam comércio para tocar, e hoje são essas padarias, bancas de jornal, oficinas mecânicas, em que a gente conhece descendentes de portugueses, italianos, né, alemães e por aí vai. Mas a questão como que a gente, quanto povo preto, dentro da nossa responsabilidade, como que a gente pode começar a mudar, nem que seja no ambiente familiar, esse tipo de cenário. Bom, eu critico muito a CLT e eu preciso deixar bem claro uma coisa com muito cuidado aqui, tá, gente? Isso não significa, esse vídeo não significa que eu farei apologia ao nosso povo preto, eu largar seus trabalhos de carteira assinada para se aventurarem em qualquer tipo de empreendimento, seja ele qual for, no campo concreto ou no campo virtual, tudo bem? E vou detalhar isso aqui mais um pouquinho. Mas, de antemão, vamos analisar o seguinte. Por que eu estou trazendo racismo estrutural, colonização, escravização, etc? Bom, porque o racismo ele não acabou, a nossa liberdade ainda não chegou e a escravização também não acabou. Desde os canaviais, da sua maneira mais rústica que a gente conhece pela história, ela continua acontecendo nos interiores do país e para cá, para as regiões litorâneas, essa escravização preta, ela segue de maneira moderna, de maneira sofisticadíssima. E a carteira de trabalho, junto com o seu salário garantido no final do mês,
junto com as suas supostas garantias, né, como plano de saúde, vale transporte, refeição e outras coisas mais, formam um pacote psicológico que faz com que a gente acredite que nós não estamos mais escravizados. Por quê? Porque tudo é uma questão de parâmetro. O branco, para poder fazer manutenção histórica e milenar na nossa condição de subserviência e de dependência da estrutura e deves próprios, ele precisou incutir na gente, desde os nossos antepassados, crenças, falsas crenças. E uma dessas falsas crenças que tem a ver com esse vídeo é em relação a trabalho, economia e renda, de forma que dificilmente uma família preta, ao contrário de boa parte das famílias brancas, é estimulada e aprende isso na escola, na igreja ou, infelizmente, dentro da própria casa ou da própria comunidade, que a mentalidade e o objetivo de vida deva ser por uma emancipação financeira, por uma autonomia financeira, de preferência com a pessoa empreendendo, buscando algum tipo de investimento ou algum tipo de trabalho autônomo para trazer uma renda para si e para sua família. Apesar de, curiosamente, enquanto população negra e povo preto, a gente está cercado, dentro e fora das favelas, de pessoas pretas que o que mais sabem fazer é trabalhar de forma autônoma, é se virar, é se organizar, né, dentro dessa lógica, né? Por mais que não nomeie e não identifique nessa perspectiva. As famílias brancas são exatamente o contrário. Não é o trabalho de carteira assinada que é o foco, é uma formação ou negócios, ou dar continuidade aos negócios da família, né, ou criar negócios na família. Até passa pelo trabalho de carteira assinada, mas não se esgota nisso como um sentido ideal de vida, de realização plena de trabalho. E isso vai dos brancos chamados de elite financeira aos brancos que são considerados aqueles que ficaram de fora desse sistema econômico, né, que privilegia eles mesmos. Mas, de alguma forma, eles conseguem dar um jeito, porque os brancos pobres, quando vêm aqui para o Rio de Janeiro, para as favelas, ou até mesmo para São Paulo ou qualquer outra grande cidade, eles conseguem passar à frente de nós negros e, apesar da gente estar mais tempo naquele território, eles conseguem, em muito menos tempo, criar comércios maiores do que o nosso, mais lucrativos do que o nosso, conseguem abrir filiais, conseguem colocar sua família, e aí, dentro da mesma geração, eles conseguem se desenvolver economicamente do ponto de vista individual. E a gente não. Não é por acaso que isso acontece. Como não é por acaso que, infelizmente, nós somos o povo que lideramos as piores estatísticas da humanidade. Por que vocês acham que somos nós, pretos e pretos, que lideramos o índice das pessoas que mais ocupam vaga de trabalho que contém péssimas condições de salubridade? O que vocês acham que somos nós, pretos e pretos, que lideramos as estatísticas das pessoas que estão em trabalhos em que possuem menos segurança, menos garantias, os menores salários, as piores condições de trabalho, o maior deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, os maiores riscos? Por que somos nós que lideramos o que há de pior nos trabalhos e o que há de pior nas remunerações? E são os brancos que lideram o contrário. Já pararam para poder pensar sobre isso? Em cima disso, se nós vivemos numa sociedade estruturalmente racista, antinegra, é natural que a CLT e que as formas de trabalho que os brancos ditam para a gente sejam mais um tentáculo do racismo. É o racismo na forma profissional. É o racismo na sua forma trabalhista. Então, quando o branco ele cria um sistema racista e pensa na questão do trabalho, já que não tem aquela escravização como a gente conheceu nos livros de história, ele precisa que a gente de alguma forma continue submisso a esse tipo de sistema. E qual é a forma de continuar a gente submisso? Fazer com que a gente acredite que é um avanço, que é uma questão inclusive de reconhecimento. Nós temos um salário, uma carteira assinada e outros benefícios, porque tudo é uma questão de parâmetro. O branco ele coloca para a gente como parâmetro a escravização, mas já parou para reparar que o branco pouco fala da nossa história pré-colonial no continente africano, sobre a prosperidade, sobre a autonomia que a gente tinha por lá? E é em cima disso que ele consegue se dar bem. Porque quando ele coloca a escravização como parâmetro, ter um salário é um puta avanço. Ter uma carteira assinada é um puta avanço.
quando na verdade isso é uma fantasia, é uma psicologia que o branco usa, porque eles jogam com parâmetro errado para a gente. Porque se você colocar como parâmetro a nossa condição de vida no continente africano, ter uma carteira assinada e ter um salário mínimo, 2, 3, 4, 5, que seja, ou 10, vai ser visto naturalmente como uma forma sofisticada de escravização, como uma forma de nos enganar, de nos ludibriar. Então não é por acaso que as famílias brancas, pobres ou ricas, conseguem ter mais facilidade de pensar e se organizar para buscar uma autonomia financeira, empreendendo, seja no que for, e a gente almeja uma garantia pautada numa carteira de trabalho e pautada no tipo de trabalho de servir. Servir no sentido, é ruim da palavra, no sentido servil mesmo, sabe? E bom, a partir disso, como que a internet entra, né? A internet ela entra como uma possibilidade onde a gente consegue de maneira individual ou até mesmo coletiva pensar no que a gente gosta, no que faz sentido para a gente, aprender coisas novas, pesquisando por conta própria, do celular que a gente usa, ao computador, caso a gente tenha em casa, tá? E quem não tem internet, com um amigo, né, com um parente, na casa de alguém que tem internet, para poder conseguir buscar uma maneira de tentar compensar, nem que seja individualmente, esse atraso que a gente tem. E nesse sentido, galera, quando eu fiz o post lá atrás falando sobre o incentivo às pessoas pretas de buscarem empreendimento no campo concreto, se eu pudesse mudar, eu mudaria de preferência para o campo da internet. Por quê? Porque se você pensa em abrir uma loja, por exemplo, você arca com uma carga tributária absurda, de modo que ter uma loja virtual, por enquanto, não é uma coisa que tem tributos sobre uma loja virtual. Você vai ter tributos sobre o lucro, sobre a movimentação financeira que você fizer, mas não sobre ter uma loja virtual. E já parando para reparar uma outra coisa? Carga tributária. Entra governo, sai governo e não muda o fato dos brancos não darem conta de pagar os impostos que eles mesmos criam. Não é por acaso que isso acontece também. Primeiro, os brancos não pagam os impostos que eles mesmos criam porque a carga tributária deles é impagável. Segundo, que essa carga tributária não é necessariamente para eles. Como não? Bom, lembra que eu falei que a gente vive numa estrutura racista? Pois é, viver numa estrutura racista requer que se criem obstáculos para que nós, enquanto povo preto, consigamos acessar qualquer espaço. Para ir à praia, né, no horário que seja fora do horário de trabalho, a gente não vai ter uma disponibilidade de transporte público, né? Eles não funcionam da maneira como funcionam no horário e nos dias em que a gente tem que disponibilizar nosso tempo e mão de obra para servir aos brancos. E da mesma forma, para ter um acesso a uma suposta ascensão financeira, a carga tributária ela nos coloca como um grande obstáculo, uma grande muralha para a gente não conseguir chegar lá. E o fato dos brancos não pagarem e os brancos perdoarem as próprias dívidas, como acontece em todo o governo, em toda cidade e estado, em todo o país supremacista branco, é o fato de que eles perdoam as dívidas deles porque são eles que estão criando uma dívida de um imposto que não é para atrapalhar a eles, mas para atrapalhar a gente. Mas de onde que eu tirei essa lógica? Bom, vamos pensar em outra analogia. Presídio. Por que os presídios nórdicos, os presídios da Suécia, os presídios da Noruega, Dinamarca, são considerados modelos exemplares de presídio pela estrutura, pela liberdade e relação de confiança com o presidiário, né, e pelo alto percentual de ressocialização que os presos desses países têm? Porque o sistema penitenciário criado pelo branco não foi feito para eles, foi feito para a gente. E é por isso que para eles dá certo, para a gente não dá. Porque foi feito para privar a gente, não só de ir e vir, mas privar a gente de viver. E é por isso que a cadeia é para a gente um caminho lógico, um caminho quase inevitável e ao mesmo tempo um lugar que a gente entra, não consegue sair e também dificilmente consegue permanecer vivo ou saudável. Por isso que as condições são as piores possíveis, porque é feito para poder destruir e matar a gente. Da mesma forma, a carga tributária. Não é comum ter pretos bem-sucedidos financeiramente no Brasil. E caso tenha, e esse preto não dê conta da carga tributária, ele não conta, como os brancos contam, com um clube, né? Um clube de pessoas pretas, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, onde a gente poderia, entre a gente, se fortalecer e um salvar o outro. Não, os brancos estão por eles. E nós
estamos pela nossa própria conta, como diria o Steve Biko. E em cima disso, caso a gente tenha uma grande empresa e essa empresa passe a dever milhões para o governo, em hipótese alguma, o governo vai perdoar a nossa dívida enquanto pessoas pretas. E é aí que entra essa moral desse racismo se manifesta, porque esse perdão da dívida não se aplica para a gente. Eu estava conversando com a minha esposa aqui antes de gravar o vídeo, a Kelly, e ela teve um insight aqui muito foda, cara. Ela falou que essa questão da carteira assinada tem muito a ver também, diretamente, tá ligado, com a questão do nosso ir e vir. Porque ela estava falando comigo o seguinte: Renato, já reparou que é justamente o fato da gente ter uma carteira assinada que faz com que a gente minimamente consiga ir e vir, sair e voltar para nossa casa em segurança? Sem carteira assinada, como sem tempo de ditadura no modelo deles, né? Que pra gente a ditadura nunca acabou, a gente não tem essa mobilidade social. E esse insight dela, que eu achei foda, é mais um argumento, é mais uma prova de que a carteira assinada, de que o regime de CLT, de que o regime servil, de servir, né, de trabalho, é um regime diretamente ligado à lógica de trabalho que o branco colocou pra gente, que é essa lógica sofisticada de escravização. Portanto, o meu convite com esse vídeo é para que você, sua família preta, pense, reflita. Não é para abandonar o seu emprego, a sua garantia do dia para a noite, mas é para poder pensar sobre outras alternativas possíveis. E para não ficar aqui no discurso, eu gostaria de fazer uma proposição e um convite para vocês. Gostaria de propor, tá, que 15 pessoas pretas, tá, as 15 primeiras, me enviem um vídeo, não longo igual o meu aqui, tá, porque eu não sei gravar vídeo, tá, estou aprendendo ainda, mas se possível um vídeo de no máximo 9 minutos, que eu já acho muito para uma apresentação financeira, para uma prestação de trabalho. Mas que tal você gravar um vídeo? Se você não sabe editar, manda para mim. Eu estou aprendendo a editar vídeos ainda. E apesar de eu saber muito pouco sobre isso, talvez eu possa te ajudar a criar um vídeo sobre uma apresentação de um produto, de um trabalho, de um serviço, sabe, que você queira fazer e até hoje não postou esse vídeo porque você não sabe editar, entende? E claro, gostaria de colocar algumas condições para isso, né? A primeira condição que eu gostaria de colocar, gente, é que caso isso bombe essa ideia, eu vou colocar o critério de idade, ou seja, as pessoas pretas mais velhas terão prioridade em relação às pessoas pretas mais novas. Se flopar, eu vou por ordem de envio mesmo. Segundo, eu vou priorizar quem já tem trabalho de carteira assinada e não quem está desempregado. Ué, Renato, que incoerência, quem está desempregado precisa mais. Depende. Porque se você está desempregada, você está com tempo. E se você tem tempo, você pode pesquisar no YouTube e outras plataformas, no Google, como editar vídeos. Uma pessoa preta de carteira assinada, ela não tem tempo de pesquisar, de aprender sobre isso e tudo mais, entendem? Então peço a compreensão e até empatia entre vocês em relação a isso, sobre esses critérios, para a gente poder estar ajudando minimamente algumas pessoas pretas. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tá, sobre em que pé que eu estou, né, de edição de vídeos, basta vocês acessarem os vídeos mais recentes aqui do canal, porque os mais antigos estão piores, tá? Mas os mais recentes aqui do canal, onde eu já fiz um pouco de edição ali, e aí vocês vão ver se esse patamar que eu estou de edição pode ajudar vocês ou não. Caso ajudem, é só entrar em contato comigo, que eu vou ter um grande prazer em ajudar vocês. Vou editar um vídeo, te mandar de volta, saber o que você acha, o que você gostaria que melhorasse, né? Tirasse, colocasse, etc. E você, quem sabe, postar esse vídeo aí e alavancar um serviço, vender um produto, né? Divulgar alguma coisa de interesse seu financeiro para poder, seja garantir uma renda, caso você não a tenha mais, ou seja, começar um trabalho que, quando estiver andando com as próprias pernas, você possa pensar em virar para o seu patrão racista, para a sua patroa racista, ou para o seu emprego racista e falar: estou pedindo demissão. E falar isso com orgulho
né, de quem já conseguiu garantir uma renda própria e não precisa mais se submeter às humilhações, à falta de reconhecimento profissional, à falta de reconhecimento financeiro, que as pessoas brancas conhecem, mas que a gente conhece sistemicamente muito mais só pelo simples fato de existir, só pelo simples fato de sermos pretos. Ou seja, a nossa competência nunca é levada em consideração, apenas a nossa cor. Então fica o convite, fica a proposição. Meu nome é Renato Gama e eu estou à sua disposição, tá bom?